Muito bem. Um caçador. Então? Esta noite há algo de diferente no ar. Homens saem como caçadores e retornam como feras. Que não haja nenhuma dúvida. Se algo se move, tenha certeza que é uma fera. E mesmo que não seja, bom, não corra nenhum risco. A caçada no universo de Bloodborne é uma ameaça terrível. Aos poucos os caçadores vão se perdendo e se tornando feras piores do que eles caçavam. Hoje nós citaremos mais um desses grandes guerreiros caídos. Hoje nós falaremos de Gascoigne, aquele que se perdeu ao longo da caçada e se tornou uma própria ameaça a si mesmo e a sua própria família. Um caçador honrado em tempos distantes, mas que acabou se tornando um monstro terrível. Hoje citaremos toda a sua lenda e sua lore e como ele se tornou uma das feras mais deprimentes desse universo. Que comece o vídeo. Irei explicar a história de Padre Gascoigne, um grande caçador em tempos distantes, mas que acabou se tornando uma fera terrível, uma das piores feras desse universo, tendo uma das histórias mais trágicas e terríveis que eu conheço. Então hoje vamos explicar. Ninguém sabe ao certo quando o Padre Gascoigne chegou em Arnia, mais ou menos, ou em que tempo ele chegou. Tudo que nós sabemos é que ele era um estrangeiro de uma terra distante. É bem possível que ele veio atrás do conceito do sangue, o mal do sangue, um dos conceitos mais terríveis desse universo. Em algum momento, Padre Gascoigne se uniu à Igreja da Cura, mas Padre Gascoigne usa um título de padre. Tal título de padre não existe na Igreja da Cura, o que chega a ser estranho, o que prova que ele talvez seja um estrangeiro de terras muito mais distantes e diferentes que nós conhecemos da própria lore. As teorias mais prováveis de por que ele se uniu à Igreja da Cura devem ter sido pelos antigos atos de cavaleirismo ou pelos cavaleiros de Woodwick. Ninguém sabe ao certo por que ele se uniu à Igreja, ou porque ele se inspirou a se unir na igreja. Tudo que nós sabemos é que ele se uniu a uma das organizações mais terríveis desse universo. A Igreja da Cura no universo de Bloodborne é algo como se finge ser um ser bom. Eles fingem curar os necessitados, mas é uma das organizações mais corruptas e terríveis desse universo. A própria decaimento de Arnia e o decaimento de todos os seres envolvendo da lore, muitos seres terríveis foram gerados através da Igreja da Cura. É uma organização terrível, dolorosa e causam terríveis dores nesse universo, um dos piores cânceres do universo de Bloodborne. Após Gascoigne se unir à Igreja da Cura, ele iniciou sua carreira como um caçador, caçando as criaturas da noite. Gascoigne era um caçador bastante forte e bastante violento, atacando com um machado terrível. Em algum momento das caçadas durante a noite, ele conheceu um grande caçador chamado Henry, um caçador meio velho com uma roupa toda amareada e muito rápido. Esse caçador usava facas de arremesso e era bastante rápido em ataques rápidos. Gascoigne era o oposto a esse caçador. Gascoigne era força bruta, um ataque excessivo de força. Ele e Henry em algum momento se uniram e viraram amigos de caçada. Eles se lutavam ao seu lado. A união diversa de Bloodborne, a caçada é um evento terrível, uma noite terrível. Ninguém sabe os horrores que se espreitam à noite ou as terríveis criaturas. A união entre Henry e o próprio Gascoigne representa isso. A própria ideia de como juntos eles poderiam derrotar qualquer fera desse universo, porque nunca se sabe o que se espera à noite ou o que poderá te matar durante a noite. Após eles se unirem como um dupla de caçadores, eles começaram a ganhar bastante fama, porque durante as noites eles eram conhecidos por eliminar inúmeras feras e serem caçadores muito hábeis. Henry era o cérebro da dupla, sempre organizando e planejando tudo aos ataques. Gascoigne era a força bruta, a própria mão da batalha. Ambos os dois se complementavam em formas de batalha. Assim como muitos caçadores que vieram antes ou que virão, Henry e Gascoigne começaram a ganhar uma fama como caçadores juntos e ganharam uma grande fama. Com isso surgiram os admiradores. Entre esses grandes admiradores, Gascoigne conheceu uma mulher chamada Viola, um amor de sua vida, ou será. Esse amor representaria toda a lore de Gascoigne. Gascoigne se apaixonou por Viola e em algum ponto ele deu o broche vermelho para ela. Gascoigne era um cavaleiro, ele amava mulheres, era um homem apaixonado, mas ao mesmo tempo era um homem íntegro. Enquanto esse amor florescia, Gascoigne abandonou a Igreja da Cura e se tornou algo à parte. Ele abandonou a própria ideia de caçada
e meio que começou a ter uma família. Gastone seguiu como um homem íntegro, mas o universo de Bloodborne é algo inesperado. Uma tragédia viva. Em algum momento, Gastone teve 2 filhas pequenas, mas a vida de um caçador é algo inesperado, algo terrível. Nunca se sabe quando você irá voltar depois da caçada. Gastone já estava meio velho apesar dos tempos. A idade estava passando, mas apesar disso ele continuava a caçar. Existem muitas teorias de como o porquê Gastone se separou da igreja. Ninguém sabe ao certo por que isso aconteceu. Mas as teorias bem possível que talvez Gastone tivesse sabido sobre a verdade do universo de Bloodborne, sobre o flagelo, que todas as feras que ele abateu eram seres humanos e eram seres humanos bons. Talvez ele soubesse a verdade do sangue. Ninguém sabe ao certo. Mesmo desvinculado da igreja, Gastone continuava a caçar as próprias feras, ele e Henry. Durante todas as noites, Gastone enfrentava as feras. Conforme passava os tempos, sua mulher e suas filhas perceberam que cada dia Gastone ficava mais violento devido às caçadas. E por isso elas deram uma caixinha de música que sempre acalmava Gastone. Essa caixinha servia de música. Mas com o tempo, o mal do sangue consumiu Gastone. Gastone acabou se tornando uma fera tão assustadora quanto as que ele caçava. O sangue cada vez deixava ele mais violento e ranzinza, cada vez o tornando ele cada vez uma das feras que ele próprio destruía. Um homem que vive na matança e na própria violência acaba se tornando aquilo mesmo que prega a si mesmo com a própria violência. Acaba se tornando seu próprio monstro e sua própria destruição. Essa é uma frase dita por um antigo poeta, mas que referencia a ideia básica da própria avó de Gastone. Gastone cedeu à própria violência e se tornou. Em algum momento, Gastone sumiu durante uma dessas caçadas e meio que sua mulher percebeu que ele não voltou à noite. Sua mulher foi caçar Gastone e meio que encontrou ele transformado numa fera assustadora e terrível. E Gastone acabou matando sua mulher, não podendo reconhecê-la. Acabou tendo um destino trágico. Algo que referencia isso é talvez o colar que nós encontramos no corpo da mulher de Gastone e a própria fala da filha dele. Papai nunca voltou da caçada e ela saiu para encontrar ele e agora sumiu também. E assustada. Obrigada. Minha mãe usa um broche com joia vermelha. É tão grande e bonito. Ah, e eu não posso esquecer. Se você encontrar minha mãe, dê essa caixinha de música para ela. Logo após nós conversarmos com a filha de Gastone, nós iniciamos a caçada à mãe dela, tentando achar a mãe dela no meio da noite, buscando ela. Durante essa busca nós encontramos Gastone transformado em música. Algo muito interessante da própria luta de Gastone, que nós podemos usar a caixinha de música que nós ganhamos da filha dele nessa batalha. E Gastone meio que lembra a forma humana, mas isso deixa ele mais bestial. Isso é interessante porque parece que ele tá lembrando como era ser um ser humano exatamente. E algo muito interessante também dessa luta é que no final da luta parece que Gastone recupera meio que a sua humanidade, ele vê a escuridão no final do túnel e próprio fala, me perdoe, o que chega a ser algo muito triste, mas ao mesmo tempo faz algo bem legal. Gastone foi um ser honrado em vida, mas apesar disso, sua honra e ser um ser bondoso em vida, Gastone teve um final tão trágico quanto a noite. Logo após nós enfrentarmos Gastone, nós encontramos o corpo da mulher dele e nós pegamos o colar vermelho e o levamos para a filha dele. Hoje nós temos um dos diálogos mais tristes e deprimentes desse universo. Senhora caçadora, era ela mesmo? Mamãe, mamãe, não me deixa sozinha. Logo após o caçador conversar com uma das filhas de Gastone, ele sugere que ela vai para a capela, para meio que se refugiar lá, e meio que não ser caçada pelas feras, entre aspas. Mas durante o caminho, ela encontra um porco que bebeu sangue. Diferente dos humanos, os porcos se tornam monstros terríveis, e a filha de Gastone acaba se transformando em uma das cenas mais brutais desse universo, tendo seu fim. Durante uma certa parte, quando a gente mata esse bicho, a gente encontra o seu lacinho vermelho e o leva para a segunda irmã, onde nós temos outra tragédia terrível. Após nós termos essa conversa com essa irmã, é maravilhosa. ela decide tirar sua própria vida e se mata num dos eventos mais trágicos e dolorosos desse universo, demonstrando o quão trágico é esse universo. Toda a família de Gastone foi destruída por uma noite terrível. Em uma única noite, nenhum resquício daquela linda família existiu. Tudo foi manchado de sangue numa tragédia insana. Os deuses rirem, as entidades cósmicas sorrirem, a destruição é certa, o sofrimento é a eternidade, e a eternidade é o sofrimento. O que te restará no final das contas? A sede de sangue ou um ciclo infinito de dor e sofrimento? O ritual da noite ou o ritual da manhã? Não importa, ambos sangram e todo sangue derramará sobre a minha morte.
Essa própria quest revela a tragédia desse universo. Um universo onde a integridade, a própria luz não existe. Um uniforme onde a escuridão reina absoluta. Essa lore representa meio que a ideia da caçada. Um ciclo infinito onde as tragédias estão sempre ao todo e acontecendo. Sempre famílias inteiras estão sendo destruídas. Eu acredito que seja para meio que mostrar para o jogador o quão monstruoso é esse mundo e quão terrível ele seria. Eu acho essa quest incrível por causa disso, porque referencia toda a violência e toda a tragédia desse universo. Se eu pudesse colocar em outra quest, a própria ideia do Gastone era ser um homem íntegro, a própria forma de integridade perfeita desse universo, mas no final toda sua integridade não serviu de nada. Ele teve toda a sua família destruída e tudo sobre ceifar. Esse aqui é o final do vídeo, obrigado rapaziada. E por que eu tô falando tão baixo assim? É que foi mal, que eu tô meio gripado, minha garganta tá dolorida. Aí eu decidi fazer bem devagarzinho pra não ficar dolorida tanto assim, não forçar tanto minha garganta. E porque eu achei que ficou legal. Não sei se ficou muito bem narrado esses trecos desse vídeo aqui, desculpa aí. Por favor, esse aqui é o final do vídeo.